Sábado com chuva. Até eu vi um cachorrinho no caminho, ele olhou, abriu só um olho, fechou e dormiu. Tá difícil. Você que reservou o ingresso, que está em casa dormindo, vem para cá, preguiçoso. Para de ficar deitado aí, vem participar que vai ser muito bom. Com certeza Deus vai fazer muito. Segura em dó sustenido para mim. Veja bem, você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa, quero já acolher cada um que veio, cada um que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, pelas redes sociais. Um ótimo dia a você. Hoje é sábado e você sabe que por si só, sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. Quem já sabia disso? Levanta a mão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aqui, você que está em casa. De 0 a 10, seja sincero, tá? Não é como quando você faz no nutricionista, ele pergunta de 0 a 10 o tanto de gordura você come, você fala que é -1, né? Tudo mentira. De 0 a 10, qual é o nível da sua intimidade com Nossa Senhora? De 0 a 10. Pode dizer, eu quero ouvir. 10? Não. No meio da pregação talvez você mude de ideia, hein? Eu vou ser sincero, eu estou no 6, mas eu quero lutar para chegar até o final desse ano no 7. Porque não é tão simples assim não, tá? É claro, o querer já é muito importante, né? Você querer ser íntimo de Nossa Senhora, você se esforçar. Mas eu vou ser sincero, eu sou padre, estou no 6, mas eu quero, meu projeto de vida é até o final desse ano chegar ao 7. E nós vamos entender, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, que a nossa intimidade com Nossa Senhora é algo muito importante. Sobretudo para estes tempos. Veja bem, nós estamos num Kairos aqui mariano hoje. O tema é Nossa Senhora, nós vamos refletir sobre ela ao longo do dia. E eu queria dizer uma coisa para você. Muitos cristãos desconhecem o quanto é importante cultivar a fé em Nossa Senhora e a devoção a Nossa Senhora. Você sabe que São Luís Maria Grignon de Montfort, lá atrás, no século XVI, XVII, ele dizia que ia chegar um tempo chamado a Era de Maria, que os cristãos precisariam ser muito marianos, para suportar as pancadas, para suportar as perseguições, para suportar as dificuldades. E eu digo para você, esse tempo já chegou. Quem aqui quer vencer as dificuldades, o pecado, a tristeza, o mal? Levanta a mão. Que bom, achei que era só eu. Você sabe que o próprio São Luís Maria Grignon de Montfort disse o seguinte, que quando Deus quer fazer uma pessoa muito santa, muito vencedora, muito forte, primeiro de tudo ele faz essa pessoa muito mariana, muito consagrada a Nossa Senhora, muito dada a Nossa Senhora, muito entregue a Nossa Senhora. Veja bem, você aqui, você em casa, a nossa devoção a Maria, a nossa consagração de vida, não pode ser e não é algo opcional, assim, olha, vamos ver, eu acho que é bonitinho, né? Eu acho que é legalzinho eu rezar o terço, não, é algo essencial. Sabe por quê? Pega a sua Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia. Que bom, estou vendo muita gente com Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia que vai ver no celular, cuidado, é só para ver a Bíblia, hein? Senão chega o zap aí da sua sogra, o zap do marido, deixa para responder depois. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É uma das passagens clássicas assim na teologia mariana, né? Padre Jonas, a Bíblia, o fundador da Canção Nova, ele pregou muitas vezes sobre esse versículo que o padre vai ler. E muitas vezes o padre explicou, né, o Monsenhor Jonas Abib, dizendo, né, tem um livro do padre Jonas Abib fantástico chamado Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse, né, um livro antigo, mas muito bom, no qual o padre Jonas fala, não é, sobre o papel de Nossa Senhora em toda a Sagrada Escritura. Quem aqui conhece a história? Tira um pouquinho do agudo para mim. Tá sobrando. Quem conhece a história de Adão e Eva? Levanta a mão. O que foi que Eva comeu? Maçã. Tem cristão que não come nem maçã, só de raiva, né? Eva caiu na tentação comendo o fruto proibido, que ali no Gênesis era a maçã. E você sabe, presta atenção, a linguagem do livro do Gênesis, gente, é uma linguagem metafórica, né? São metáforas.
Mas o que é a intuição de fundo ali? Deus criou Adão e Eva e eles estavam em um lugar perfeito. O jardim do Éden não era igual São Paulo não, tá? Lá não tinha o Tietê cheiroso, lá não tinha trânsito, lá não tinha metrô lotado, lá o seu time não perdia, era um lugar perfeito. E o diabo falando com ela, ela percebeu que a maçã era bonita, era boa para adquirir conhecimento, era maravilhosa. Mas veja bem, por que ela não viu isso antes? Porque de fato a maçã não tem tudo isso, a maçã não é tão preciosa. Mas a tentação, ela trabalha para te convencer que te falta aquilo que Deus já te deu. Já percebeu? É que nem a gente atendendo confissão, eu fico admirado. Não vou entrar em detalhe, claro, de confissão, mas é assim, você está confessando uma pessoa, chega lá uma mulher dos seus 40 e poucos anos, chorando, reclamando, porque o filho está dando trabalho, porque o marido dá trabalho, porque está difícil ficar casado, aí entra outra chorando, porque não casou, não tem marido, não tem filho. Porque casou, está chorando porque não conseguiu ninguém para casar. Sempre está faltando alguma coisa, você já percebeu? Na vida da gente. E o diabo é especialista em te convencer que te falta aquilo que Deus já te deu. Muita coisa que você acha que te falta, Deus já te deu. De alguma forma. Talvez não está tão evidente. Por isso que a gente precisa cultivar a linguagem de Maria, que é a linguagem do louvor. Porque quando você está louvando a Deus, quando você tira um tempo para louvar, você começa a olhar para aquilo que de bom está acontecendo na sua vida, para aquilo que de bom Deus está fazendo. Porque mesmo na dificuldade, Deus sempre está fazendo algo bom acontecer. Mesmo quando você enfrenta um problema, Deus não deixou de trabalhar. Então Eva foi convencida. E diz Santo Irineu de Leão, lá no século II, que através da desobediência de Eva, um nó foi feito. Nós perdemos o jardim do Éden, nós perdemos aquele lugar perfeito. E Adão e Eva foram expulsos para a terra. Você vai trabalhar agora para ganhar o pão com o suor do seu rosto, Deus disse para Adão. Porque lá ele não precisava trabalhar, ele estava de boa, gente. Nem isso o bendito precisava fazer. Mas estava pouco para os dois, né? Por quê? Porque o diabo é especialista em fazer você hiperfocar naquilo que te falta. Ai, padre, eu não tenho um resort, mas você tem uma casa. Ai, padre, eu não tenho marido perfeito, mas você tem uma família. Marido perfeito, gente, só existe nos filmes, né? Se você pudesse ficar no meu lugar de padre por uma semana, você ia ver. Você olha para sua vizinha e fala, o marido dela é perfeito. Só que quem vai escutar a sua vizinha muitas vezes sou eu, né? Queria que você escutasse por 5 minutos. Você ia ver que o problema só muda de endereço. Ou seja, todo mundo tem dificuldade. Ser humano nenhum é perfeito. Existe conflito em qualquer relacionamento. Então, Eva caiu nessa tentação. E pelo nó da desobediência dela, nós perdemos a bem-aventurança do jardim do Éden. E ficamos submetidos à lei do pecado, à lei do trabalho. E depois que Eva pecou, você vê que Deus perguntou para Adão, por que você pecou? Ele acusou Eva, porque a mulher me convenceu. Homem banana, né? Aí perguntou para Eva, por que você pecou? Foi a serpente que me enganou. É assim, você já percebeu? Tem gente que vai confessar com a gente que a pessoa fala assim, ai pai, eu pequei, mas foi minha vizinha que me tirou a paz, foi o diabo. Dá vontade de falar, pede para o diabo vir sentar e confessar então, minha filha. Agora é a hora de você falar o seu pecado, né? Tem gente que no meio da confissão você tem que falar, então, e o seu pecado? Qual seria, por gentileza, né, para eu poder te absolver? Mas depois de tudo isso, Deus disse para a serpente, olha, você será maldita entre todos os animais da terra. Porque você, a serpente ali era a personificação do diabo, né? Antiga serpente. Você será maldita e você rastejará todos os dias da sua vida, né? Comerás o pó. Eu não sei que forma tinha a serpente. Deve ser horrendo, né? Pensar numa serpente andando de pé, imagina. Chegar aqui uma cascavel em pé. Mas eu não sei que forma que tinha. Mas Deus a amaldiçoou e fez com que ela rastejasse. E depois Deus olhou para Eva também, falou palavras duras a Eva. Mas no versículo 15, olha o que Deus disse à serpente. Depois de desculpado e narrou. Presta atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, está dizendo a serpente, Deus está dizendo à serpente, entre a tua descendência e a descendência dela, ela, a mulher,
te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, olha, lá no começo da criação, Deus disse, vai ter inimizade entre você, serpente, e a mulher. A mulher vai pisar na sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar da mulher. Só que você percebeu que antes de falar disso, o versículo está falando de descendência. Isso não aconteceu com Eva, aconteceu com a descendência da mulher. E você sabe que essa palavra na Bíblia, ela é atribuída a Nossa Senhora. Porque você lembra que nas bodas de Caná, eu vou falar sobre as bodas de Caná à tarde, quando Maria disse, filha, eles não têm mais vinho. O que Jesus disse para ela? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Maria é essa mulher, é a descendência de Eva, claro, mesmo Maria não tendo pecado, toda mulher é descendente de Eva, né? A primeira mulher que Deus criou. Mas Maria é essa mulher que veio desfazer aquilo que Santo Irineu de Leão falou no século II. Nossa Senhora, com a sua obediência, ela desfez o nó que Eva fez, né? Que Eva gerou pela sua desobediência. Então existe uma profecia desde o início, que a serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher e da mulher. E você sabe que a mulher, na Bíblia, é a imagem de Nossa Senhora, mas é a imagem também do novo Israel, né? A imagem da igreja, e é sobretudo, que é a igreja, né? A imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora recebeu de Deus a autoridade para pisar a cabeça da serpente. Então, nós precisamos contar com Nossa Senhora, porque ela recebeu de Deus a autoridade para esmagar a cabeça da serpente na nossa vida, na vida da nossa família. E como a serpente se manifesta? Pergunta para quem está do seu lado, como a serpente se manifesta? Eu vou dizer para ti como a serpente se manifesta. Mas antes deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já teve assim tomou um chá da tarde com uma cobra? Levanta a mão. Ou quem já observou como uma cobra age? Quando eu era criança, só quando eu era criança, viu? Tinha um medo de cobra que dava medo, né? Medo de cobra. Certa vez eu vi uma cobra enroladinha assim na estrada, sabe? Não lembro se era uma cascavel. E a cobra, você está olhando para ela, parece que ela está morta, mas de repente ela faz assim, rápido, né? E a cobra saiu, só que saiu para o lado oposto de mim, né? E eu, nossa, gelei. Todos os santos que existem e os que não existem, eu invoquei na hora, né? Pedindo a intercessão. Mas a cobra, como que é? Ela é sagaz, né? Ela é rápida para dar o bote, ela escapa. Você não imagina, ela vem para cima de ti. Então, a Bíblia diz que o diabo é a serpente. E a serpente está atacando as nossas, sobretudo as famílias. E como a serpente ataca? Em primeiro lugar, convencendo que nos falta alguma coisa. A nossa vida não é boa o bastante, né? E hoje em dia, um dos fenômenos que está na raiz da ansiedade, eu estava vendo uma pesquisa há pouco tempo de um psiquiatra americano fantástico, que dizia assim, que a raiz da ansiedade em muitas mentes hoje em dia é o excesso de opções, né? Porque antigamente você tinha lá, você podia fazer isso ou aquilo no cabelo, né, senhorita? Agora você faz uma chapinha no seu cabelo. Aí tua vizinha está com aplique. Você olha. Aí a que está com aplique, a outra está com aplique, mas está com mechas loiras. Aí a vizinha que está com aplique, olha. Aí a outra está com aplique, mechas loiras, mas a outra fez um implante. E colocou aquele negócio que aumenta o olho, sei lá como é que chama. O cílio, né? Aumenta o cílio, não o olho. Desculpa. Aí está sempre muita opção, muita coisa. Você pode, né? A diferença do mundo de hoje para o mundo de 20 anos atrás é que o mundo de hoje a gente tem muita informação, né? Mas ter informação não quer dizer que a gente pode ter tudo que a gente sabe. Esses dias uma pessoa muito simples e que ganhava muito pouco, dizendo, padre, eu sei que tal medicamento, uma macadâmia da Índia é bom para criança e que vai incentivar a produção disso, daquilo outro, só que eu não posso comprar. Eu falei, nem eu, né? A gente sabe, mas saber que tal coisa faz bem, não te dá o poder de comprar e de ter tudo que você sabe que é bom, né? Ai, padre, eu vi que lá na Inglaterra eles vivem assim. Você está no Brasil, filho, São Paulo, né? Ou outro lugar. Então a gente vai sempre querendo. Então a serpente vai nos convencendo que sempre está faltando algo.
Faltando algo material, mas também faltando algo na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Está sempre faltando. Não está bom o bastante, padre. Cuidado. É a serpente muitas vezes dizendo, ó. Eu sempre gosto de repetir uma frase. Quem só vê o que falta, na falta fica. Está sempre faltando algo. Não, não está faltando. Celebra o que você conquistou hoje. Porque eu gosto de repetir isso. Deus só nos dá coisas novas. Ele só nos leva para um novo nível quando a gente explora o máximo que Ele já nos deu. Ou seja, o dia que você aprender a ser feliz com a sua família como ela está, Deus vai abrir novas portas. O dia que você aprender a aproveitar ao máximo o seu trabalho de hoje, Deus vai abrir a porta para um outro novo. O dia que você aprender a ser feliz, tendo menos que você gostaria, Deus vai te dar mais. Por quê? Porque a serpente está sempre soprando, te falta algo. Está vendo? Sua vida não é boa o bastante. Você podia ganhar mais. Você sempre vai poder ganhar mais, você sempre vai ter mais coisas. Mas será que é nisso que está a sua felicidade? Né? Esse é o sentido da sua vida? Primeira tática da serpente, te tornar um infeliz, um reclamador. Você sabia, o Padre Léo dizia, e eu concordo, a reclamação é um louvor ao encardido. Ele chamava o diabo de encardido, né? É um louvor ao demônio. Por quê? Porque você está só reconhecendo o que ele está fazendo. Mas Eva ficou na falta. Ah, eu tenho tudo, mas me falta essa maçã, gente. Essa maçã vai mudar a minha vida, né? Nossa, ela imaginou que a maçã resolveria todos os seus problemas, mas não resolveu. Então, outra forma como a serpente ataca hoje em dia, e eu já vou trazer fundamentos a respeito disso. Vou ler aqui mensagens de Nossa Senhora em 3 aparições muito fantásticas, muito especiais, que o padre já vai trazer. Mas outra tática da serpente. A serpente trabalha para tornar o ser humano escravo do prazer. Você já percebeu que hoje as pessoas estão cada vez mais preguiçosas? Quer cada vez coisas mais fáceis, querem cada vez coisas mais fáceis, né? Isso mais lá em Cachoeira Paulista, onde eu moro. Aqui em São Paulo não é assim, claro, né? São em outras regiões. Então, estamos cada vez mais preguiçosos. Cada vez mais adeptos da comodidade. A religião moderna que mais faz sucesso é a religião chamada, ele lavou a cueca dele ali por 30 anos, desculpa o termo. Cuidou das crianças. Mas é que eu sinto que eu não sou feliz, padre. Eu preciso de uma 20 anos mais nova. Que vai dizer que eu sou lindo, mas só quer o meu dinheiro, né? Porque esses cara careca, feio, não que os carecas são feios, aqui tem carecas lindos, tá? Eu estou querendo dizer, esses caras mais velhos, entenda bem o que eu vou dizer. O cara com 70 anos, uma de 30 apaixona por ele. Apaixona pela sua conta bancária, seu cachorro. Não quero ofender os cachorros, viu? Mas depois de 30 anos de casado, eu me apaixonei, eu preciso ser feliz. Isso é um egoísta. Ele não está querendo ser feliz, ele está querendo viver de prazer, ele está querendo se sentir como se fosse um adolescente, levar uma menina nova para a cama, não sabe dizer não a si mesmo, não sabe fazer uma renúncia, não sabe ofertar uma vontade carnal por um bem maior. Tudo que ele sente, ele faz. Olha, eu vou dizer para ti, se você for fazer tudo que você tem vontade, você está perdido, e eu também. As pessoas não sabem mais renunciar. A palavra, né, negar-se a si mesmo, como ela foi escrita no original do grego, no Novo Testamento, ela podia ter sido traduzida, né? Quando Jesus fala renunciar, negar a si mesmo, naquelas passagens do Novo Testamento, do Evangelho, a palavra poderia ter sido traduzida como o seguinte: quem não disser não a si mesmo não pode ser meu discípulo. As pessoas não sabem mais dizer não a si mesmas. As pessoas não sabem mais retardar um desejo. Eu tenho que fazer isso. Não, você pode esperar, você tem que ensinar o seu corpo que quem manda nele é a alma. Quem manda nele é a sua razão. Por isso que a igreja ensina que a gente tem que fazer jejum. Gente, imagina um cabo do meu tamanho, eu tenho quase 2 metros fazendo jejum. Eu faço toda semana. E sempre é difícil. Eu tenho um amigo padre, tadinho, que ele esquece de comer. Gente, eu posso esquecer meu nome, eu nunca vou esquecer de comer. Vai perguntar assim, quem você é? Não sei, mas tem arroz aí? Tem feijão? Para mim sempre custa muito fazer jejum. Por isso meu amigo, eu falei, você tem que fazer outro tipo de jejum, feliz. Sai com ele esquece de almoçar. Eu falo, meu irmão, hora do almoço, não, a gente está gravando. Gravando o quê, rapaz? Vamos comer. Mas eu faço toda semana. Por quê? Porque eu preciso dizer para o meu corpo, não. Chega meio-dia, o meu corpo está assim, então, Zandoná, carne ou frango? Nada. Só depois das 5. Não, eu quero. Não vou te dar. É que nem uma criança, mas eu quero. Eu tenho sobrinho pequeno, você já viu? Meu sobrinho de 6 está na fase do eu quero, né?
Tudo ele quer, né? Só que a minha irmã, graças a Deus, fala para ele, você quer, mas agora não. E você tem que falar para você mesmo. Dizer não a si mesmo. Fazer um jejum, não vou comer agora. Fazer uma abstinência. Eu fiquei 2 anos sem tomar café. Fiz uma abstinência de café. Sabe? Agora tomo descafeinado. Quando tomo sazonalmente. Ai, padre, eu vou morrer. Você não vai morrer, não. Você nasceu tomando café? Deixa de ser fraco. Você nasceu fazendo esse pecado aí que você comete? É que a gente está muito frágil, sabe? Muito fraco. Aí a gente tem que entender nada. Isso é uma lei universal. Ou você domina a sua carne, ou ela vai te dominar e vai te levar para o inferno. Pronto. Ponto. Não tem outra conversa. Sabe? Você domina a sua carne como? Jejuando. Aprendendo a dizer não a você. Rezando. Entendendo que tem renúncias que são inteligentes, gente. Tem renúncias que são necessárias. Pelo bem de uma família. Quem aqui é casado há mais de 30 anos? Levanta a mão. Levanta mesmo, tem gente que está meio assim, está arrependido, levanta essa mão, rapaz. Coragem. Quantas renúncias você já não fez e não faz para chegar aí? As pessoas veem o padre, você não tem noção quanta renúncia na vida de um sacerdote. Para eu ser quem eu sou, quantas renúncias eu não faço diariamente e não fiz na minha história. Então existem renúncias que são bonitas, que são inteligentes, que são necessárias. Tem gente que fala assim, não, eu estou cansado, eu chego em casa, padre, tenho 3 crianças, mas eu tenho que ficar no Zap ou na série, ou lá no Dorama, né, cara de pau. Perde 12 horas por dia vendo essa série, pois não tem tempo de fazer as coisas que precisa. Com todo respeito, eu sei que todo mundo aqui é equilibrado, assim. Ninguém gasta mais tempo do que deve. O dia que você fazer a pergunta assim, o dia que você fazer a mesma pergunta para você, a resposta foi a seguinte, eu fico 2 horas por dia vendo série e fico 10 minutos rezando, tem alguma coisa errada. Quer dizer assim que Deus, que lugar Ele tem na sua vida? Eu fico 3 horas vendo série. Mas é muito importante para mim. Mas é a sua vida espiritual? Cara de pau. Mas eu rezei o texto. Não, mas não é só rezar o texto. Você tem que ler a vida dos santos. Você tem que conhecer mais sobre Deus. A Canção Nova tem o Canção Nova Play, gente, o CN Plus. Programação, conteúdo sobre tudo. Sobre santidade, sobre virtude, sobre matrimônio, sobre educação dos filhos. Eu tenho no meu canal conteúdo sobre virtude, sobre relacionamento, sobre cura interior, sobre restauração de família. Ocupa o seu tempo com coisas boas. Porque senão, a hora que vem a tempestade, você não tem força, filho, filha. O padre não está julgando você. Eu estou querendo dizer que existem renúncias que são necessárias. Por quê? Eu vou dizer para ti, eu gosto de futebol. Sabe, meu time está bem mal, mas eu gosto. Sabe, para mim é muito prazeroso. E eu sou aquele tipo de gente que assiste futebol adicto. Por exemplo, fui cuidar dos meus pais, fiquei de licença um tempo da Canção Nova, e teve um dia que meu pai e minha mãe estavam mais tranquilos, estava passando a Eurocopa. Eu assisti um jogo que era muito bom, acho que era Espanha e França, ou Espanha e Alemanha, não sei. Aí assisti outro jogo, aí depois o terceiro jogo não tinha nada a ver, o time ruim, pior do que eu, sabe? E minha mãe falou, você vai assistir isso aí? Mãe, eu gosto, mas 3 jogos seguidos, aquele dia eu falei, opa, eu estava de folga, tudo bem. Eu falei, não, vou fazer alguma coisa que presta. Era mais prazeroso para mim ficar deitado ali assistindo? Claro que era. Mas eu peguei um livro para ler. Eu fui terminar o meu rosário. Eu fui conversar com a minha mãe. Porque, gente, se você for fazer só o que é prazeroso para você, você não vai chegar no céu, você não vai ser uma pessoa virtuosa, você não vai conquistar o que Deus quer que você conquiste. Porque Deus, Ele tem bênçãos para você e para mim, sim ou não? Mas a parte sua e minha, Ele não vai fazer. Sabe? Como eu disse, a pessoa é casada, ela sente uma tentação e abandona o matrimônio. Você não tem que se entregar à tentação, você tem que dizer não, você tem que lutar. Ai, padre, sabe o que é? Tem gente que é sem noção. Eu sou casada, mas eu estava carente, sabe? Aí eu comecei a conversar com o ex-namorado. Aí ele me mandou uma foto dele. Meu amigo, tem dia que você está tão carente que se você abraçar uma árvore, você vai querer sair com ela. Então, se limita, minha filha. Meu filho, se cuida, diga não. Não vai começar a conversar com o ex-namorado se você é casada. Não vai começar a conversar com a mocinha se você é casado. Ou mesmo se você não é e quer viver, tem que viver a santidade, precisa viver a santidade. Se limita, diga não para você. Ai, padre, é que eu senti vontade. Eu vou falar para você, se eu fizesse tudo que eu sentia vontade, eu matava 3 por dia.
Uma bênção com a mão fechada. Fecha os olhos. Deus te abençoe. Mas eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que Deus manda. Porque é assim que eu vou para o céu. Você tem vontade de tanta coisa, mas você precisa negar a você mesmo. A Bíblia diz, como eu disse, o original do grego não é só renunciar, né? Que renunciar é uma palavra, às vezes, que não está tão clara. Mas se você pegar o original, eu não me recordo como eu pronuncio o termo, eu estava pregando sobre isso esses dias, é dizer não a si mesmo. A serpente quer formar um exército de gente fraca. Você vê, isso está acontecendo. Eu vi há poucos dias atrás, um tempo atrás, né? O Ministério Público do Estado de Pernambuco abriu lá um inquérito para proibir crianças que no intervalo estavam rezando na escola, sem usar dinheiro público, sem desfazer da fé de ninguém, só rezando e adorando Jesus. Só que daí você vê, eu não vou nem falar aqui em rede nacional, né? O que o povo está ensinando na faculdade, lá na Bahia, né? A mulher ensinando a dança que eu não vou nem falar, fazendo uma coisa pornográfica dentro da sala de aula. Isso aí pode, com dinheiro público, né? Pode. Pornografia, impureza. Mas é isso que o governo muitas vezes quer, que o diabo quer. Um bando de gente fraca, que não tem família, que não tem identidade, que não tem princípio, que não tem moral, que é dominado facilmente por qualquer um, por qualquer ideologia, por qualquer coisa. Mas o povo de Deus não é assim. A descendência de Maria é um exército bem disposto. Lembra que quando falaram de João Batista, disseram que ele veio preparar um povo bem disposto. O exército de Maria, a descendência de Maria, são pessoas bem dispostas, que não têm preguiça de rezar, que não tem preguiça de jejuar, que não tem preguiça de ir à missa. Eu vou ser sincero, eu louvo muito a Deus por você que está aqui. Eu fiquei muito feliz de ver você que está aqui. Porque eu sei que num sábado cedo, chovendo, muitos trabalharam a noite inteira, ou a semana inteira, talvez alguns a noite inteira, mas a maioria a semana, ou estudaram. Seria muito mais fácil para você ficar na sua casa. Mas você saiu, você veio aqui. E nisso já é uma bênção de Deus. Quando você decidiu sair da sua casa, quando você saiu no portão, Deus já começou a curar você, abençoar a sua família e libertar você. Porque é muito mais cômodo ficar deitado, gente, em casa, nessa chuvinha, comendo igual um boi, né? Mas você teve coragem, você sabe, saiu de você mesmo, você teve disposição. E o povo de Deus precisa ter disposição. Tanta gente que não vai à missa. Esses dias eu vi um casal. O cara era preguiçoso, a mulher é uma santinha. O marido, não vou nem falar o que eu pensei, que eu estou em rede nacional, não posso esquecer. A gente pensa, tá? Mas o cara ia na missa obrigado. A mulher ameaçando, olha, eu não vou fazer mais aquela sobremesa que você gosta. Ameaçou outras coisas mais também que não veio ao caso, né? Que tem criança assistindo, né? Ameaçou. Aí o cara ia na missa. Aí um dia uma vez passou na paróquia dele lá um padre que deu problema, tal, acabou saindo, deixou o ministério. Ele olhou para ele e falou, nunca mais vou à missa. Sem vergonha, cachorro, preguiçoso, ele cria uma desculpa. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Sabe, quem quer vai, quem quer rezar vai. Quem quer busca, quem quer se ajoelha, quem quer clama, quem quer vai, pega o metrô, chega. Mas as pessoas hoje elas estão preguiçosas, elas querem o prazer. Daqui uns dias elas vão querer comunhão delivery, né? É o jeito que o mundo está indo. Não vou à missa, padre, eu entro no aplicativo, manda aqui para mim, né? As pessoas hoje, quando elas vão para a missa, para um evento, elas se perguntam, o que eu vou ganhar lá, né? Se for de libertação, ela vai, porque ela quer que os diabos saiam tudo, né? Mas se for só para receber uma formação, aprender sobre as virtudes, não quero. O tempo nosso é muito precioso, né, para Deus. Por quê? Porque somos uma geração viciada no prazer, uma geração preguiçosa. Esses dias eu falei no Sorrindo para a Vida que o Brasil é o segundo país do mundo, presta atenção, no qual existe o maior número de jovens nem. 36,8% dos jovens entre 18 e 24 anos do Brasil são nem. Você sabe o que é jovem nem? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Pode levantar. Nem é uma sigla que foi traduzida do inglês para o português, mas nós adaptamos, que quer dizer nem estuda nem trabalha. Nós só perdemos para um país na África. Nós temos 36,8% dos jovens de 18 a 24 anos. Não estudam nem trabalham. No Brasil, isso é estatística do IBGE. Você sabe que a Holanda tem 4%, nós temos 36,8%. Porque o jovem, e nessa entrevista que eu li, tinha ali a presidente, desculpa, de uma empresa, a maior empresa de recursos humanos de São Paulo, tá?
Ela disse o seguinte: sabe por que esses jovens não estão trabalhando? Porque com 18 anos eles entram na empresa querendo ser chefe. E se não passa 3 meses e eles não conseguem, eles saem. Pensa bem, gente. Ela dizendo, é uma profissional que trabalha com isso todo dia, não é o padre dizendo. Eu falei sobre essa pesquisa lá no Sorrindo para a Vida, depois você ouve lá na playlist, eu não lembro que dia foi direito, ao certo, né? Mas é a preguiça, é o prazer, é o fácil. Eu prefiro ficar jogando videogame. A maioria dos jovens são sustentados pelos pais, e não são jovens ricos não, dessa pesquisa, tá? De classe média, alguns que só a mãe trabalha, sustentado pelo pai jogando videogame o dia inteiro. Por quê? Porque não tem coragem de estudar e não tem coragem de trabalhar. Talvez você conheça um jovem neném, você tem algum na sua família. Por quê? Porque a serpente está nos viciando numa vida fácil. Só que os cristãos que estão sendo preparados para os últimos tempos, eles precisam, não é ser masoquista e buscar o sofrimento, mas eles precisam roer o osso até o fim. Eles precisam lutar contra as tentações, eles precisam lutar contra a impureza, eles precisam lutar contra as modinhas desse mundo, as ideologias que desconstroem a família, que desconstrói o princípio bíblico. Gente, é o direito constitucional no Brasil, a liberdade religiosa que está sendo pouco a pouco ceifada. É um pregador começar a falar de uma coisa, vem e tiram a rede social, tiram o canal. Que liberdade religiosa é essa? O direito constitucional está sendo muitas vezes usurpado. Há pouco tempo eu fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, no meu canal toda noite, cancelaram um dia a live, cai e fala assim: você feriu alguma coisa da comunidade, do princípio da rede social. Qual o princípio? O que eu feri? Ué, eu não fiz apologia ao nazismo, eu não falei para matar ninguém. Ou seja, tempo nós vamos ser proibidos de anunciar. Então o diabo ele quer te viciar no prazer, numa vida fácil. E você sabe que o caminho da virtude, dizia Aristóteles, né, é um caminho de subida, né? Você tem que, para ser virtuoso, você tem que rolar a pedra para cima todo dia. Você já imaginou você rolando uma pedra para cima de uma montanha? Mas isso que é ser cristão. Mas padre, é difícil. Não é difícil. O rolar a pedra para cima vai te dar músculos, vai te dar resistência, vai te dar força de que quem não está rolando não tem. E você vai chegar mais longe. E você vai ter condições de superar coisas que você nem imagina. Então veja bem, já fiz essa introdução. Quero trazer, como eu disse, 3 mensagens de Nossa Senhora, 3 aparições. Olha o que Nossa Senhora disse nessas 3 aparições, presta atenção. Nós estamos no Kairos mariano. A serpente é pisada na cabeça por Maria. Nós somos a descendência de Maria. A descendência de Maria precisa ser um povo bem disposto. Precisa ser um povo que reza, que tem coragem de renunciar, de dizer não a si mesmo, dizer não a um prazer momentâneo. Por exemplo, eu estava dizendo, não sei se eu concluí o pensamento, o pai e a mãe que chega em casa com 3 crianças e que quer só assistir série e relaxar. Eu sei que você está cansado, mas se você não educar, a internet vai educar. E lá na frente, quando chegar o tempo de você descansar, na juventude dele, aí que você vai cansar. Com um filho drogado, com um filho preso, com um filho dando trabalho. Sabe? Então olha só, a aparição da Santíssima Virgem, Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Quito, no Equador. Olha o que Nossa Senhora disse. Em 1599, desde o final do século XIX, e pouco depois de meados do século XX, as paixões carnais explodirão e haverá uma corrupção total da moral. Ela disse isso em 1599. O matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a sua igreja, será atacado e profanado profundamente nesse momento. Neste momento de suprema necessidade da igreja, quem deveria falar ficará calado. Veja bem, lá em 1599, olha o que está acontecendo. Isso está acontecendo agora. Falou que depois dos meados do século XX, é do tempo de 1950 para cá. Olha a revolução sexual, o Woodstock, a revolução feminista e tantas outras coisas que aconteceram, não é? Mensagem de Nossa Senhora de Akita, no Japão. A obra do diabo se infiltrará, inclusive na igreja, de tal maneira que os sacerdotes que me veneram serão depreciados e encontrarão uma grande oposição dos seus companheiros. Reze por nós. Os sacerdotes que decidem a ser marianos, igrejas e altares serão saqueados. A igreja estará cheia daqueles que são infiéis, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que deixem o serviço do Senhor. E aqui, continuando essa mensagem, Nossa Senhora falava da apostasia, né?
O que é a apostasia? Sobretudo de gente dentro da igreja, de teólogos, que começaram a desenvolver teologias que descristianizam os cristãos. Ideologias nas quais Jesus Cristo não está no centro, mas sim um filósofo, ideólogo. Ideologias que diz que o mais importante é a ação social e não a conversão. Ideologia que diz que tudo está certo, que todo mundo salva, que toda religião salva. Com todo respeito a todas as religiões, a gente ama, respeita qualquer ser humano, óbvio. Mas, gente, se toda religião salva, por que o Filho de Deus se fez homem, se encarnou e morreu numa cruz para mostrar o caminho para nos salvar? Quando você diz que toda religião salva, você está cuspindo na cara de Jesus. Quando você diz que a reencarnação é real, você está cuspindo na cara de Jesus. Por que Jesus veio e morreu para nos salvar, se você se reencarna a cada ano, a partir das suas obras boas e vai se tornando melhor e diminuindo o seu karma? Não existe karma, existe o pecado que Jesus cancelou na cruz. E se nós o seguimos, nós também seremos redimidos por Ele. Agora, se existe uma reencarnação, por que Jesus veio? É um pecado contra a encarnação de Jesus. Por que Jesus veio para nos salvar se você reencarna? As pessoas têm católico acreditando nessas coisas e não sabem que é pecado grave. Católico acreditando em sortilégio. Na Bíblia está escrito, Hebreus capítulo 9. O ser humano morre uma só vez e já vem o juízo. Ninguém que morreu volta. O ser humano acreditando, tanto católico acreditando. Eu falei que a minha avó, você não falou que a tua avó não, filho. A Bíblia não mente. A tua avó, ela já está diante de Deus ou no purgatório. Sabe, quem está falando ali não é a sua avó. Mas a gente vai deixando essa apostasia entrar, sabe? E vai acreditando. Tanto cristão dentro da igreja, a gente laxo. Não reza, não jejua, o pecado começa a não ser chamado mais de pecado, há uma tolerância com o errado, as pessoas começam a chamar o errado de certo, o certo de errado. A gente está vendo isso aqui, e não é para você brigar, mas é para você se posicionar. Quem é do exército de Maria tem que se posicionar. Tem gente que não lê o catecismo, não vê a vida dos santos, não ouve os padres, mas está ouvindo o youtuber famoso. Você não tem que aprender sobre a igreja. Eu falava isso no Sorrindo para a Vida e repito, na missa de segunda e repito, semana na Canção Nova. Você não tem que aprender sobre a igreja com os inimigos da igreja, com quem é ateu, com quem não conhece nada da igreja. Você tem que aprender da igreja, sobre a igreja, com os santos, que são os intérpretes, que são as testemunhas autorizadas, sabe? E é preciso ser firme no segmento da doutrina sã, doutrina católica. Nesse sentido, eu quero trazer, tem uma outra mensagem de Nossa Senhora que eu vou trazer ainda. Mas nesse sentido eu quero trazer um trecho do catecismo que eu acho fantástico. Olha só o que o catecismo da Igreja Católica diz. Deixa o padre encontrar aqui. No número... que fala da grande apostasia. Eu coloquei em algum lugar, o padre não está conseguindo encontrar, mas não tem problema. Eu vou falar dele aqui. Esse trecho do catecismo fala o seguinte. Aqui achei, 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra, porá por descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos seres humanos uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Olha só, não existe mais verdade. Até dentro da religião, vamos seguir uma religião light, que traz solução para o meu problema, mas que vai apostatar a verdade, vai negar a verdade que é Jesus, que é a palavra de Jesus. Olha só, o catecismo continua. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isso é, um pseudo-messianismo em que o ser humano se glorifica a si mesmo, substituindo a Deus e o seu Messias encarnado. Apostasia religiosa. Muitas pessoas, tipo assim, eles não querem a verdade do Evangelho. Não é assim. Na Bíblia está escrito, mas não é assim. É assim sim. Ou você segue ou você não segue, né? Tem padre por aí que é tão misericordioso, é mais misericordioso que Jesus. Jesus diz que não pode. Aí o padre diz, pode. Mas você é padre de que religião? Funda a sua igreja, então ensina o que você quiser. Eu, padre, não posso ensinar a minha cabeça, eu tenho que ensinar o que Jesus falou. E tem coisas que eu vou ser sincero, que para mim ensinar é mais doído do que você imagina. É como quando a mãe tem que corrigir o filho. Já aconteceu? Quem aqui é mãe ou pai? Você está com dor no coração. Você não queria falar isso para o menino. Brigar às vezes, corrigir de maneira mais enérgica. Mas você tem que fazer, porque senão ele não vai ser educado. E às vezes dói mais na mãe do que no filho. É ou não é verdade? A mãe corrige e sai chorando. Para nós padres, às vezes você fala coisa que você sabe que é pesada. Mas eu não quero que você me aplaude. Eu quero que você vá para o céu. Eu
não quero seguidor, eu quero que pessoas se salvem. Porque se eu não falar para você, Deus vai cobrar de mim. Você está entendendo? Então, continuando, a última revelação que eu vou dizer, que não é nem de Nossa Senhora diretamente, mas é de Lúcia, né? A irmã Lúcia, vidente de Fátima. Olha o que ela disse: a batalha final entre Deus e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Presta atenção, gente. Não tenha medo, porque quem quer que trabalhe para a santidade do matrimônio e da família será assim combatido e criticado em todos os sentidos, porque esse é o tema decisivo. No entanto, Nossa Senhora já pisou a sua cabeça, pisou a cabeça da serpente. Você acredita nisso? Vamos aplaudir a Mãe de Deus e nossa mãe, então. Vamos aplaudir com toda a força do nosso coração. Sabe, e como eu disse, nós estamos na era de Maria. E nós precisamos, gente, nesses tempos que são maus, que há cristãos são preconceituosos, né? Mas a gente tem que começar a falar da cristofobia. Tem lugares que só de eu chegar com essa roupa de padre, as pessoas me tratam muito mal, me olham muito feio. Temos aqui uma religiosa, né? Às vezes só da gente estar com a roupa de religioso. Hoje eu estou só com clésima, às vezes eu uso a batina, né? Como meu sobrinho diz: nossa tio, gostei dessa sua saia, né? Que é a batina. O padre está de batina hoje, né? Eu ia vir, padre, esqueci a minha em casa. Bom dia. Meu sobrinho de 6 anos, né? Tem que dar um desconto. Ele olhou de cima e embaixo e falei: vamos ver o que ele vai falar, né? Ele não tinha assistido o Matrix ainda, então essa piadinha não ia rolar, né? Porque o pessoal acha que a gente é o Neo do Matrix, né, padre? Com essa roupa preta. Ele olhou para mim, olhou. Eu falei: fala, filho. Tio, essa sua saiona é muito bonita. E olha que depois eu falei para ele, falei: você vai querer ser padre? 6 anos. Ele falou: não, eu vou casar, vou ter 2 filhos. Falou o nome dos 2 filhos. Eu fiquei assim. Achei que eu estava abafando na minha propaganda vocacional, mas lá não rolou. Mas enfim, Deus tem uma vocação para cada um, né? Não é porque é sobrinho do padre que tem que ser padre, né? Mas voltando ao assunto, existe uma cristofobia. Existem lugares que eu, por estar usando a batina ou o clésima, sou combatido, sou desprezado. Você, se chegar com um terço na mão em algum lugar, as pessoas vão te tratar mal. É que nem na escola, não pode rezar. Gente, lá no Ministério Público Moveu, falei para vocês, não tinha nenhum indício de envolvimento de dinheiro público, de professor, ninguém, são jovenzinhos, crianças rezando. Mas fazer sexo no banheiro, como essa molecada está fazendo, a minha irmã professora, pode. Fumar maconha, cheirar pó, pode. Sabe? Então a gente tem que se levantar, a gente tem que ser mariano, a gente tem que não ter vergonha de rezar o terço, de andar com o seu terço, de andar com a camiseta com o rosto de Nossa Senhora. E você que é jovem, cadê os jovens aqui? Você que é jovem, que vai casar, que quer casar, né? Não estão levantando as mãos os jovens, não? Cadê os jovens aqui? Jovem que eu estou falando, viu, gente? É de 40 para baixo. Eu estou vendo aí gente... Não, né? Viu, Michel? Você abaixa a mão, viu? Mas enfim, você que é jovem, vai conhecer alguém? Você não vai olhar só se o cara é bonito, viu, moça? Não vai olhar só se ele tem uma boa profissão, claro, tem que ter o mínimo de química, que bom que ele trabalhe. Mas olha, ele ama Nossa Senhora, ele ama Deus. Se não ama Deus, chuta que é laço. Vai, deixa para lá. Porque depois você casa com um pagão, minha filha. Eu acompanhei esses dias um casal, a mulher hiper religiosa, católica. Ela ensinava de manhã ele a rezar o texto, e o pai de noite ensinava ele a invocar espírito, a odiar a igreja. É isso que você quer para a sua vida? É melhor que seja alguém que pelo menos ame a Deus. Quem ama a Deus vai amar você. Quem cuida das coisas de Deus vai cuidar de você. Porque o primeiro amor dele não é só você, Deus. E pelo amor que ele tem a Deus, o amor e o respeito que ele tem para com Deus vai emanar e vai atingir também a sua vida. Então olha só, nós estamos na era de Maria. Olha o que São Luís Maria Grignon de Montfort falou no Tratado da Verdadeira Devoção, número 50. Presta atenção. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para o maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Maria deve brilhar mais que nunca em misericórdia, em força e em graça, nestes últimos tempos. Por fim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha, para com o demônio e seus sequazes, sobretudo nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo que lhe resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação, irá redobrar cada dia os seus esforços e ataques,
Por isso precisamos ser cada vez mais consagrados a Maria. Por isso precisamos ser cada vez mais consagrados a Maria. Por isso precisamos ser cada vez mais consagrados a Maria. Os tempos são maus. Existem ataques do inimigo na sua mente. Existem ataques do inimigo na sua família. Você sabia que a mente é um dos lugares nos quais o inimigo mais nos ataca? Tanta gente, claro, eu sei que existem questões químicas, neurais, mas quanta gente com ataque do demônio que vai gerando aquela ruminação negativa, aquele pensamento negativo, e a pessoa vai entrando em depressão, a pessoa vai desenvolvendo um transtorno associado à ansiedade, é um pensamento catastrófico, ela não controla. A gente tem que blindar a nossa mente com a consagração à Nossa Senhora. A gente tem que blindar a nossa sexualidade com a consagração à Nossa Senhora. Não é que você não vai sentir vontade de fazer coisa errada, criatura. Vai sentir, mas você vai dizer não. Você vai buscar ajuda, você vai rezar, você vai buscar direção espiritual. Você vai se levantar pela família, pela fé, deixar de ser um banana, um covarde. Quanto católico covarde, me perdoe. Quanto católico mole, sabe? Como Nossa Senhora disse para 3 crianças em Fátima. Muita gente está indo para o inferno porque não tem quem reze, porque não tem quem se sacrifique. Gente, crianças, 9, 7, 6 anos começaram a rezar, a se sacrificar, a deixar de almoçar para salvar os pecadores que iam para o inferno. E tem muito católico que não reza uma Ave Maria para ninguém, só vai para a igreja para pedir para si mesmo: eu quero dinheiro, eu quero namorada, eu quero uma casa. E a sua responsabilidade social como cristão, de rezar pelo fim da guerra, de rezar pela conversão dos pecadores, de rezar pelas almas do purgatório. O católico precisa deixar de ser mole e se tornar um povo bem disposto. Um povo bem disposto, que jejua, que reza, que anda com a camiseta de Nossa Senhora, que diz sim, eu amo os santos, que diz sim, eu amo Nossa Senhora. Esses dias eu fui num lugar, sinceramente, uma cidade num lugar do país aí, que eu cheguei, eu e outro padre, nós éramos assim, a cidade parou. Todo mundo foi lá, todo mundo assistia. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, uma cidade na qual padres são vistos como pessoas importantes, isso é um ótimo sinal. Não deu outro, eu fui na igreja, tinha adoração perpétua. Cidade pequena, gente. Quanto benefício para uma cidade de adoração perpétua. Que os padres comecem a ser a referência das crianças. Sabe? Que as crianças sejam, entenda bem o termo, fãs dos missionários, dos padres, dos santos. Mas a gente não tem coragem de construir uma cultura católica, porque a gente é preguiçoso, a gente é medroso, a gente tem preguiça de ensinar, a gente tem preguiça de comprar briga. Não é para você sair brigando e xingando todo mundo, mas existem conflitos que são necessários. O evangelho de hoje, o padre Anderson vai presidir a missa, você vai ouvir ele falando. Jesus disse o seguinte: quem me testemunha diante dos homens, eu vou testemunhar essa pessoa diante de Deus. Quem não me testemunha, quem não fala de mim, quem não me defende, eu não vou defender. Sabe? Encerro com uma última contribuição aqui da aparição de Nossa Senhora de La Salette. Desculpa, Fátima ainda. La Salette eu vou falar mais tarde. Depois de Nossa Senhora mostrar o inferno para as 3 crianças, numa das visões, numa das aparições de Fátima, olha o que ela disse: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas, e o mundo terá paz. Virão tribulações, perseguições, mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir? Nossa Senhora está dizendo: a chapa vai ferver, e já está fervendo, mas o meu coração imaculado vai triunfar. Deus quer salvar esse mundo, Nossa Senhora diz, estabelecendo uma devoção ao meu imaculado coração. Por isso reze o terço, reze o rosário, por isso jejue, por isso confesse-se, por isso faça a devoção reparadora dos 5 sábados, que é o que Nossa Senhora pediu, que Lúcia ensinou, não é? A comunhão reparadora. Por isso, sabe, alargue a sua compreensão e reze também pelos pecadores. Reze pelas almas do purgatório, não reze só por você. Seja um servo de Maria. São Bernardo dizia: o servo de Maria
jamais perecerá. Quem aqui quer fazer parte do exército da mulher de Nossa Senhora? Levanta a mão. Você quer mesmo? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Você quer fazer parte do exército de Maria? Diga para ela, se você fazer parte desse exército, você estará guardado. Você e sua família no Imaculado Coração de Maria. Olha, pode ficar em pé agora, por gentileza? Uma coisa que São Luís Maria Grignion de Montfort também falou, na seu tratado da devoção, verdadeira devoção, ali depois dos números 50 em diante, que onde Nossa Senhora está, o Espírito Santo está, porque ela é a esposa do Espírito Santo. E eu digo para você, o que o padre está pregando, filho, filha, não é sobre um devocionismo somente, novenas e rezas, não. O que eu estou pregando é sobre uma conversão sincera, sobre a guia de Maria, e nós só vamos conseguir ser marianos, nós só vamos conseguir ser pessoas de fato que se levantam pela fé, se nós formos cheios do Espírito Santo. E ela, que é a esposa do Espírito Santo que está aqui, já está com as mãos sobre mim e sobre você que está em casa, é você mesmo. Ela já está com as mãos sobre você, intercedendo para que o Espírito Santo venha sobre você, para que o Espírito Santo venha desintoxicar sua mente, porque é tanta ideologia, tanta mentira que a gente está ouvindo por aí, que a gente já se afastou da verdade do Evangelho há muito tempo. Levanta os seus braços com fé.